Bem-vindo ao Bíblia no Ano, um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Nos capítulos 14 até 16 de Jeremias, o profeta intercede pelo povo em meio à seca, mas o Senhor reafirma o juízo inevitável por causa da idolatria, ao mesmo tempo em que anuncia a esperança futura de restauração. Em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo descreve os requisitos para os líderes da igreja, como bispos e diáconos, destacando a importância do caráter, da sobriedade e da fidelidade. Que esta leitura nos leve a refletir sobre a seriedade do chamado de Deus e a importância de uma vida íntegra diante do Senhor e do seu povo, e que a cada dia tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Jeremias capítulo 14. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando e os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e, decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva. E os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que os salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra? Ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti, não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor. Quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem: nem guerra nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Diga-lhes isto: que os meus olhos derramem lágrimas, noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo os que morreram pela espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. Rejeitaste Judá completamente, desprezaste Sião. Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome não nos desprezes, não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus, por si mesmos, produzir chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Jeremias capítulo 15. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem: para onde iremos? Diga-lhes:
Assim diz o Senhor: os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você está? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você vive se desviando. Por isso porei as mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Eu os espalhei ao vento como palha nas cidades desta terra. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, pois não se converteram de seus caminhos. Fiz com que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia, trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz, pois sou um homem em luta e em contenda com a terra toda. Nunca emprestei nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor disse: eu certamente o fortaleci para o bem e intervim por você, na época da desgraça e da adversidade, por causa do inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte, ou o bronze? Diga a esse povo: darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo, por causa de todos os seus pecados, por toda a sua terra. Eu os tornarei escravos de seus inimigos, numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá um fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim, e vem em meu auxílio, e vinga-me dos meus perseguidores. Que pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Por que é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor, e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Jeremias, capítulo 16. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães, e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves. Ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Porque assim diz o Senhor: não entre numa casa onde há luto, não vá prantear nem mostrar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal, e a minha compaixão desse povo, declara o Senhor. Tanto grandes como pequenos morrerão nesta terra. Não serão sepultados nem se pranteará por eles. Não se farão incisões nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entre numa casa em que há um banquete para se assentar com eles a fim de comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês, e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você falar todas essas coisas a este povo e eles lhe perguntarem: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus?
Diga-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram à minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso os lançarei fora desta terra, para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor. E eles os pescarão. Depois disso mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças de seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade, a ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhes fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Portanto, eu lhes ensinarei. Desta vez, eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é Senhor. 1 Timóteo capítulo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores na playlist do canal e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.